Da captação de leads à venda recorrente. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. O meu nome é Marina Junqueira e esse canal foi criado para compartilhar o meu conhecimento sobre infoprodutos com o máximo de pessoas possível. Se tu tens interesse nesse tipo de conteúdo, subscreve o canal. Se conheces pessoas que podem ter interesse, também podes enviar o vídeo para que elas também subscrevam o canal. E se tens alguma dúvida ou alguma sugestão de tema que gostaria de ver respondida aqui no canal, também podes deixar nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos então para o nosso conteúdo de hoje. O funil de conversão, não é? Desde a captação de leads até a venda, nós vamos falar sobre os 4 pilares fundamentais que tu tens que ter para construir esse sistema de vendas recorrentes no teu negócio. Para começar, vamos falar aqui sobre os principais fundamentos do funil de conversão. O funil, aqui na imagem, está ao contrário, né? Porque eu queria que ele tivesse virado com a parte grande, com a parte maior para cima e a menor para baixo, que é como normalmente nós conhecemos o funil, não é? Mas infelizmente aqui é inteligência artificial, que não é assim tão inteligente, não me deixou virar o triângulo para baixo. E, portanto, qual é a ideia? A ideia é temos muita atração, uma parte muito grande de atração de leads, idealmente de leads qualificados, e podia até aqui haver uma subdivisão aqui nessa parte da atração, porque nós queremos captar muitas leads, ou seja, encher o topo do funil, só que queremos leads qualificados, e, portanto, até podia haver aqui uma divisão nessa parte que é de atrair leads e qualificar esses leads. Depois, o segundo fundamento, que é a questão da nutrição, ou seja, ter aqui toda uma estratégia de relacionamento, de confiança para as pessoas que acabaram de chegar e que não te conhecem, começarem a entender melhor quem és tu, o que é que tu fazes e como é que podes agregar valor, então, para elas, para depois, então, vir a fase da conversão, que é efetivamente transformar essas leads nessas vendas recorrentes, que é o que o funil aqui propõe. Então, é um método sistemático e estruturado para garantir o crescimento sustentável dos negócios. E passando então já para o nosso primeiro pilar, que é a definição da oferta. O que é então essa oferta? A oferta, ela é a tua proposta de valor única, ou seja, ela identifica aquilo que torna o teu produto verdadeiramente especial. É aquilo que transmite para as pessoas o valor do teu produto. Quais são os problemas que tu resolves, né? Quais são as soluções que tu tens para os problemas das pessoas, aquilo que elas buscam. Idealmente, a tua solução de problemas ela tem que responder às necessidades específicas do teu cliente ideal. Por quê? Porque isso gera maior conexão e ajuda depois na. Se pensarmos sempre, vamos pensar sempre num funil aqui nesse vídeo e, portanto, vamos pensar sempre que eu quero muitas pessoas aqui em cima, mas eu quero que as pessoas saiam aqui embaixo, que é o momento da venda. E quanto mais eu tiver uma solução para o problema dela, mais provável é dela descer no funil e não saltar para fora do funil. Percebem? E então a ideia é essa. E depois a questão, claro, da oferta irresistível, né? Ter benefícios claros, diferenciais, resolução de problema, ou seja, mostrar aqui que o preço que tu cobras pelo teu produto é muito inferior àquilo que é o resultado que a pessoa vai ter. E, portanto, ela precisa sentir que a oferta que tu estás a fazer para ela é irresistível, ou seja, que ela nem precisa pensar, é mesmo aquilo que tu queres, é mesmo aquilo que tu precisas. Portanto, a tua oferta ela deve sempre resolver uma dor específica de forma clara e eficaz. Depois, passando para o segundo pilar, temos aqui as landing pages, ou seja, as páginas do teu negócio, onde tu vais comunicar a tua oferta. Tu vais comunicar o teu produto, vais comunicar quem tu és, o que é que tu resolves, quem é que tu ajudas, qual é a tua oferta irresistível, quais são os benefícios, enfim. Temos alguns elementos que são essenciais nas nossas páginas, que é o título chamativo, um CTA direto, um design limpo, intuitivo, nada daquelas páginas cheias de coisa, e pisca, e brilha, e vai para cima, e vai para baixo, e vem, e volta, e salta. Não tem problema nenhum ter algumas animações na página, mas menos é mais. Nesse caso das páginas, menos é mais. Não é preciso aqui grandes parafernálias para que as pessoas comprem, pelo contrário. Se tiver muita parafernália na tua página, provavelmente a pessoa vai fugir, vai dizer, até fico meio confusa. E cada página tem que ter um único objetivo. Se tu tens mais do que um produto, se tens mais do que uma proposta, mais do que uma oferta, então tenha páginas diferentes para cada uma delas.
não coloca tudo numa página, vira uma confusão, as pessoas ficam perdidas. Portanto, uma página, um objetivo, uma página, um produto. Pois, a comunicação clara, colocar os benefícios evidentes do teu produto. As pessoas têm que ler a página, têm que chegar à página e entenderem exatamente como é que tu podes ajudá-las. Quem é o público? Se o teu produto não é para toda a gente, porque não deveria ser, tu resolves problemas específicos, portanto, nem toda a gente tem aquele problema que tu resolves. Mostra quem é que são as pessoas que são beneficiadas com o teu produto. Ter o público definido. A transformação que tu propões também deve estar clara. Lembra sempre da escadinha, ponto A e ponto B. Tu vais ajudar a tua transformação, a pessoa a subir aquela escada. As pessoas que estão aqui no ponto A, que são o teu público, descreve quem são essas pessoas, mas também descreve qual é a transformação que elas vão ter, onde é que elas vão chegar quando elas conseguirem subir essa escada do teu método, seguir esse passo a passo. Elas vão chegar aqui em cima. Qual é essa transformação? O que que elas vão obter quando elas estiverem aqui? Isso tem que estar muito claro na página também. E ter o mínimo de fricção possível. Ou seja, o que eu quero dizer com mínimo de fricção? É não colocar muitos passos que a pessoa tem que seguir. Às vezes as pessoas colocam formulários com questionários, com um monte de perguntas que as pessoas olham e falam assim: ah, não, não quero responder nada disso. E vão embora. Ou então colocam muitos empecilhos, sabe, para a pessoa. Não, a página tem que ser simples, tem que ser clean, tem que ser clara, objetiva e tem que ter o mínimo de fricção possível, o mínimo de luz piscando possível, para que a pessoa chegue, entende aquilo que tu fazes, entenda para quem é, se é para ela, se não é para ela, se sim, qual é a oferta, qual é os benefícios que ela vai ter e comprar. É só isso que precisas, não precisas de mais nada. A tua landing page, ela deve converter os visitantes em leads com o mínimo de obstáculos possível. Isso é muito importante. Depois, passando para o terceiro pilar, que vem a parte do tráfego, as estratégias de tráfego. E nós temos aqui dois tipos principais de tráfego que nós podemos ter. Um deles é o tráfego de intenção, que é aquele em que as pessoas têm uma procura ativa daquilo que é a tua solução. Por exemplo, quando as pessoas vão literalmente até o Google e colocam assim, vamos dar o exemplo de como aprender a tocar piano. Então, as pessoas pesquisam efetivamente no Google como aprender a tocar piano. Então, tu pode fazer tráfego, ou seja, anúncios para esse tipo de pesquisas, que é quando a pessoa fizer essa pesquisa, tu seja uma das primeiras soluções a aparecer. Esse é um tipo de tráfego que é feito principalmente no Google, né? Porque, pronto, o Google por enquanto, continua a ser o sítio onde as pessoas mais fazem pesquisas na internet. E depois também existe o tráfego de estímulo, que é aquele que é utilizado principalmente para os produtos que não têm assim tanta procura, em que as pessoas não vão até o Google pesquisar sobre o teu produto, mas que tu podes estimular e mostrar para ele que, olha, eu existo, eu estou aqui e eu tenho esse produto para ti. Normalmente esses tipos de anúncio de estímulo são utilizados mais no Meta Ads, no YouTube e na rede de display do Google. Portanto, é muito importante definir as plataformas que vão ser utilizadas para o tráfego, os tipos de campanha, ou seja, quais são os locais onde essas campanhas vão rodar, definir a distribuição do orçamento, qual é o orçamento que tens disponível e como é que vais fazer essa distribuição entre as diferentes plataformas e os diferentes tipos de campanha, segmentar o público, ir atrás daquele público que é específico e que tem mais propensão de comprar a ti do que deixar aberto para qualquer tipo de público. Definir então esses objetivos das campanhas, quais são os KPIs que vais acompanhar para analisar e para otimizar os anúncios. Esses são todos os passos que tens que ter em principal atenção aqui no pilar da estratégia de tráfego para a otimização aqui das etapas do funil. E depois, chegando ao quarto pilar que forma o funil, tem a questão das automações e do follow-up, que está muito relacionado aqui com o e-mail marketing, o WhatsApp, os anúncios, os chatbots, ou seja, temos aqui várias ferramentas que nos ajudem a que esse processo seja rápido e contínuo, em que as pessoas não fiquem muito tempo à espera, ou que as pessoas, quando chegam, as leads, quando cheguem, não fiquem esquecidas, vamos dizer assim, para manter então essa parte da nutrição que nós falamos lá no início, lembram-se que é uma das fases, vou voltar aqui, um dos fundamentos do funil é manter aqui a nutrição desses leads que chegam e, portanto, aqui quando nós estamos na parte 4, estamos a falar do e-mail marketing, que ajuda muito a mandar e-mails com conteúdo que agreguem valor
para as pessoas, para que essa nutrição seja feita, mensagens no WhatsApp, que é onde as pessoas estão ali mais diretamente, e que sejam personalizadas e que se consiga manter um contato mais próximo. Os anúncios com as campanhas de remarketing também é possível fazer esse tipo de campanhas de remarketing, que é voltar a mostrar para pessoas que já demonstraram algum tipo de interesse. Isso também ajuda muito as pessoas a descerem para a parte de baixo do funil, estavam no meio e chegarem aqui para a parte de baixo do funil, onde normalmente acontece a venda. E também pode-se usar aqui questões de chatbot, como por exemplo o ManyChat, para ter respostas instantâneas e tentar acelerar aqui um pouco o processo e não ser tão manual nem tão cansativo até para quem está produzindo. Portanto, as ferramentas de automação, elas permitem ajudar nessa parte da nutrição de relacionamentos com uma escala maior, sem perder assim tanto a personalização, porque hoje em dia as ferramentas já estão, os chatbots e, enfim, as ferramentas do modo geral já estão muito preparadas para toda essa personalização de mensagens. O que é que nós temos que ter em consideração quando estamos a pensar no nosso funil? Aquilo que é preciso otimizar constantemente, sempre. Temos que ter sempre a otimização dos anúncios ativa. As próprias páginas, as landing pages, também têm que serem otimizadas, sempre avaliar os dados para que nós percebemos no nosso funil onde é que nós estamos a perder pessoas. Portanto, os anúncios, a landing page, o formulário, lá está, se a página tiver um formulário, será que muitas pessoas não estão preenchendo o formulário? Será que ele é muito grande? Será que ele é muito intrusivo? Será que ele pede dados que as pessoas não estão muito confortáveis para dar? Enfim, tenha atenção a essa questão do formulário também. As leads, não é? Ver se cada etapa dessas, se nós pensarmos aqui nessas etapas como sendo uma a seguir a outra, ver em qual delas é que a barrinha está a diminuir muito para nós percebermos onde é que está então o gargalo do nosso funil e conseguirmos melhorar. Vêm dos anúncios, vão para a nossa landing page, preenchem o formulário, transformam-se em leads, depois vamos fazer a qualificação dessas leads e essas leads qualificadas vão se tornar clientes. Portanto, em qual dessas etapas, né, se imaginarmos que uma passa para outra e etc., em qual dessas etapas do funil é que nós estamos a perder pessoas, ou que a percentagem de pessoas que está a passar de uma para outra está a diminuir muito, e essas etapas em que nós estamos a perder muitas pessoas, normalmente são as etapas em que nós precisamos ter maior atenção e tentar, então, resolver esses gargalos que estão a fazer com que cheguem muito poucas pessoas no fundo do nosso funil. Então, identificar esses gargalos do funil para melhorar constantemente os resultados. E em termos de conclusão, aqui então, para fazer a construção do teu funil de conversão, vai ter a tua implementação, né? Portanto, aplicar esses pilares que nós falamos aqui hoje de forma progressiva, não precisa fazer tudo de uma vez, mas é importante ir fazendo e ir melhorando continuamente. Pois testar as diferentes abordagens, testar títulos diferentes na página, CTAs, enfim, tudo o que nós pudermos melhorar, tanto nas páginas como nos anúncios, temos sempre que testar para ver quais abordagens funcionam melhor do que outras. A questão da otimização sempre, ou seja, pegar nos dados, olhar para os dados, avaliar onde é que estão os nossos gargalos e fazer otimização para melhorar esses resultados, para conseguir manter então aqui a fidelização de clientes e tentar manter o máximo possível esse relacionamento duradouro. É importante entender que no funil de conversão não é só encher o topo do funil para depois conseguir chegar aqui embaixo com alguma conversão. Mais importante do que encher o topo do funil é que essas pessoas que compraram aqui embaixo, essas pessoas que converteram efetivamente, que elas se fidelizem, porque aqui é onde ganhas a escala do teu negócio. Portanto, focar num relacionamento de longo prazo para transformar essas leads em clientes fiéis e recorrentes. Esse é o maior truque do funil. Portanto, o truque não está em encher muito, claro que faz parte e é preciso encher o topo do funil, mas quanto mais fidelizados os clientes que estão aqui embaixo estiverem, mais vai ser a tua margem de lucro. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Acabou por ser assim um overview geral daquilo que é um funil de conversão, quais são os seus principais pilares e como é que tu pode fazer então para construir o teu próprio funil. Relembrando que é muito importante ter uma oferta bem definida e irresistível, que seja muito atraente. Depois, ter as tuas páginas também com todas as informações necessárias, sem grande ruído, sem grande dificuldade para as pessoas. Teres a tua estratégia de tráfego
pensar bem quais são as plataformas que vais usar, qual é o orçamento que tu tens e qual é a melhor forma de otimizar esse orçamento e utilizar automações e ferramentas de follow-up que também ajudem aqui no crescimento mais rápido desse funil e dessa nutrição de leads. Claro, depois identificar então quais são os gargalos e onde é que nós podemos melhorar, e num processo de melhoria contínua, estar sempre de olho nos dados para conseguir melhorar sempre as etapas do funil. E por último, mas não menos importante, fazer o máximo para manter os teus clientes fiéis, porque esses clientes fiéis são os que vão te ajudar a ganhar escala e crescer de forma recorrente. Esse é o resumo do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Espero por vocês no próximo vídeo. Obrigada e até mais.